Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Vamos começar falando do Esporte Clube Corinthians Paulista sobre a questão do Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, o Corinthians anunciou com orgulho nas redes sociais que ele voltou a treinar com bola, né? Escreveu o Corinthians, primeiras atividades no campo. Garro segue se recuperando do tratamento de uma tendinopatia patelar, né, com todos os cuidados da fisioterapia do clube, tá? Ele está sob as orientações, né, enfim, sobre os trabalhos dos fisioterapeutas Bruno, né, Gorgatti e também o Amil Henrique. O Rodrigo Garro, né, o camisa 8 corintiano, realizou hoje um trabalho individual no gramado do CT Joaquim Grava, tá? E depois ainda foi liberado para treinar com o restante do... Ele ainda não foi liberado para treinar com o restante do elenco, mas depois hoje deu um chutinho na bola, coisinha leve, né? Aquele trabalho bem leve que você começa a fazer na transição, né? A fisioterapia, mas com bola, tá? Então a gente vai aguardar, né, para saber quando que volta o Rodrigo Garro. Eu já falei para vocês uma data, tá? O canal Café do Setorista é o único que te passa uma data. Lembra que na primeira vez desse ano, quando ele voltou, te passei a data e cravei, foi em cima, tá? O Corinthians avalia que até o final deste mês, lá para o dia, entre o dia 24 e 27. Dia 24 é Atlético Mineiro no Mineirão. Dia 27 é Huracan na Argentina. E aí tem o dia 1º, né, que é o Vitória. Então, assim, como o Corinthians trabalha com a data do dia 24, 27, eu não sei se ele vai fazer essa viagem para Minas ou se volta lá na Argentina, né? Ele é argentino, né? Todo mundo sabe, dia 27 de maio, ou contra o Vitória. Então, mais ou menos nesse período aí que o Rodrigo Garro voltará a defender o Corinthians. São 6, 7 jogos ainda, né? Desfalcando o timão na temporada e tem feito falta, né? O Rodrigo Garro. Comenta aqui embaixo o que você acha, né, dessa recuperação do Rodrigo Garro agora treinando com bola. Olha só, falando mais do Esporte Clube Corinthians Paulista, o técnico Dorival Júnior aprovou a contratação de Roger Guedes. Claro que aprovaria, né? Quem não quer o Roger Guedes, né? Nos bastidores eu fiquei sabendo que ele gosta bastante do Roger Guedes e ele quer um atacante de lado. Lembrando que o Roger Guedes processou o Corinthians entrou, né, com um acordo via CBF para pagar o Roger Guedes, porque o Corinthians quer priorizar pagar o Roger Guedes, né, para quando ele quiser voltar ao futebol brasileiro não esteja acontecendo nenhum empecilho. Cara, mas isso aí também é de menos, né? O futebol é o mundo dos enrolados, né? Coloca a dívida lá, dilui no salário do cara e, enfim, acaba ficando dessa forma. Mas é um nome que interessa ao Corinthians, mas precisa primeiro saber se o Roger Guedes quer voltar. Ele está priorizando a Europa e alguns contratos melhores ainda. Esse é o Roger Guedes, ele não mudou, tá? Mas se ele quiser voltar ao futebol brasileiro, o Corinthians vai ser uma das prioridades do Roger Guedes. Ele é tanto prioridade para o Corinthians, como ele também prioriza o Corinthians na sua volta. Aliás, o Dorival Júnior até falou, né, sobre o Roger Guedes, né? Ele disse o seguinte: é outro jogador que tem uma história muito bonita aqui dentro, foi questionado ontem, né? Acho que todos nós conhecemos, sabemos a capacidade e as qualidades que ele tem. Não sei se é vontade dele voltar neste instante, nesse momento. Acho que tudo isso também deve ser avaliado, mas é um jogador de muitas qualidades. Aqui já deu para, né, para entender que o Dorival Júnior gosta da ideia de Roger Guedes, mas gosta mesmo, que eu sei nos bastidores. Enfim, depende muito do Roger Guedes. Deixa o like, comente aqui embaixo e vamos seguir falando do Coringão. Sobre o afastamento ou impeachment do presidente Augusto Melo, hoje teve uma reunião, tá? O Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, convocou essa reunião para falar, né, da atual situação, né, política do Corinthians, tá? Os dois assuntos importantes, afastamento e impeachment do Augusto Melo. Ele disse que, já que esperou até agora, a ideia é esperar sair o resultado do inquérito, tá? Da investigação envolvendo a antiga patrocinadora, para retomar aquela reunião que ainda está aberta, né? A reunião foi ali, enfim, suspensa, mas ela ainda está aberta e pode continuar, que é a votação, né, do impeachment do Augusto Melo. É claro que se demorar muito o inquérito, ele vai acabar, né, agendando essa reunião, mas, enfim, a ideia é esperar esse inquérito. Nessa semana deve sair um relatório de inteligência da Polícia Civil, informação
exclusiva para você, né, que vai contar toda a história do processo, onde eles encaixam tudo ali. O dinheiro foi para cá, foi para lá, passou por essa conta, passou por aquela, enfim, a investigação vai ser contada nesse relatório de inteligência. E aí nós vamos ficar sabendo já as situações bem importantes, tá? Enfim, o relatório final ainda não, talvez na próxima semana o fim do inquérito, mas talvez nessa semana já esse relatório de inteligência que eu apurei. Sobre o afastamento, com o pedido da Comissão de Justiça do Leonardo Pantaleão, doutor Leonardo Pantaleão, fez um pedido, né, de afastamento imediato do presidente Augusto Melo, e o Romeu Tuma falou que é um pedido muito bem embasado, né, tem muita coisa importante, depois você pode ler, o requerimento está aí, né, foi protocolado e todo mundo teve acesso, está, né, na imprensa, é muito grande para eu falar aqui no Blend, posso até trazer depois mais detalhes, tá? No Café da Fiel, no programa ao vivo, né? O requerimento chama atenção por conta dos pareceres, né, do Conselho Fiscal e do Conselho de Orientação do clube, a ponto de descumprimento estatutário e principalmente as infrações a artigos da Lei Geral do Esporte do Profut, né? Então aí vem com vários pedidos, né? Enfim, de afastamento imediato do presidente Augusto Melo. O Romeu Tuma Júnior falou que está muito embasado, mas ele tem que ir com cuidado, é uma situação muito... causa um impacto no clube, então é uma situação que ele está avaliando com carinho, com cuidado, esse afastamento, tá? Então, o Augusto Melo hoje pode ser afastado diretamente ou pode sofrer o processo de impeachment, sair no voto. Vamos aguardar o que vai acontecer, mas eu queria passar para vocês, principalmente esses detalhezinhos importantes, tá? Deixa o like aqui, vamos seguir falando do Coringão. Agora, informação exclusiva, tá? Do canal Café do Setorista. Lembra que eu falei que o Corinthians está atrás de um goleiro experiente no mercado da bola? Vocês lembram que, né, que eu tenho informado vocês com exclusividade que o Corinthians está atrás de um goleiro experiente para fazer sombra para o Hugo? Enfim, eu descobri um dos nomes, né, que é muito bem avaliado, está na mesa da diretoria corintiana. Ele se chama Matheus Magalhães e é goleiro do Ajax, né? De onde veio o Cássio? Vou te contar essa história. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Bom, esse nome ninguém trouxe ainda na mídia, no mercado, nada, né? Enfim, no noticiário corintiano. Bom lembrar que os nomes de Memphis Depay eu trouxe em primeira mão, ninguém tinha trazido o nome do Memphis, né? E também o nome do Anchileri ninguém tinha trazido. Então já pega essa, meu irmão. A gente nunca sabe se vai dar certo a contratação, né? Se vai dar certo ou não, mas a gente sabe que está na mesa, é bem avaliado, e o Dorival Júnior e o Fabinho Soldado estão avaliando, né, se vale a pena, né, ou não contratar o Matheus Magalhães. Já te digo que o currículo dele é interessante, né? Primeiro, tem 33 anos, é a idade mais ou menos que o Corinthians quer de um goleiro, tá? Segundo, né, é um goleiro de 1,90 m, experiente, tá? No Brasil ele jogou no América Mineiro, tá? No Brasil ele jogou no América Mineiro, mas ele tem muitas temporadas, 10 temporadas no Braga de Portugal. Ele pertence ao Braga, tá? Foi ídolo lá no Braga, né? No Braga, deve ser ídolo ainda, porque ele tem contrato com o Braga até, deixa eu ver aqui que eu anotei, até junho de 2027, e está emprestado ao Ajax até julho agora, tá? Então quer dizer, exatamente no meio do ano, né? Que ele pode chegar, se assim o Corinthians avançar nas tratativas, tá? É um goleiro, tá? É um goleiro ídolo no Braga, fez o clube chegar na Europa Liga, tá? O Grêmio quis contratar o Matheus Magalhães no início do ano, mas o Ajax não liberou, né? O empréstimo termina no meio desse ano. Tem sido sondado também por clubes árabes, tá? E se encaixa aí no pedido do Corinthians, né? De um goleiro experiente, né? De um goleiro experiente com minutagem altíssima. Isso que é bom, tá? Né? A minutagem dele no Braga. Você vai ver temporada 2014, 2015, 23 jogos, 2015, 2016, 25, 2016, 17, 15, 2017, 18, 49 jogos, 2019, 2020, 41 jogos, 2020, 2021, 45 jogos, 2021,
21 e 22, 45 jogos, 2022, 23, 45 jogos, 2020, 2023, 24, temporada que eu tô falando, 48 jogos, tá? Enfim, 31 jogos na última temporada pelo Braga também, 48 e, né, 10 jogos pelo Audax já. É um goleiro que, enfim, está sendo analisado, tá, pela diretoria corintiana, as conversas, né, o nome está na mesa, já está havendo conversas aí com representantes, né, do Matheus Magalhães, e agora é aguardar, né, se o negócio vai sair ou não, tá? A gente traz o nome, não é que a gente traz que está contratado, que já está fechado, a gente traz o nome que está negociando, né? Enfim, e esse é um nome que está negociando, eu não conhecia, né, mas o currículo é interessante para um goleiro reserva que pode fazer sombra para o Hugo, né? Por isso que é um goleiro que, quando o Hugo não estiver, assuma com segurança, né? Esse tem muitos anos de Europa, né? Mais de 10 anos de Europa, já é interessante, tá? Está no Ajax também, né? Enfim, é um grande clube lá da Europa, né? Inclusive de onde veio o Cássio, tá?